Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em Recursos Humanos. Bom dia! Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Educação Tecnológica e Midiática. Estamos iniciando mais uma quarta-feira letiva com vocês, meus queridos. Muito bom dia! Bom dia, pessoal de Curral Novo! E aí, galera? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Conta pra mim se tá todo mundo bem, se tá todo mundo animado para mais um dia de aula, tá? Nessa quarta-feira, dia 24 de agosto, a gente vai conversar com vocês um pouco mais sobre segurança da informação, especificamente sobre o tema assinatura digital. Beleza? Tranquilinhos? Gente, ó, a gente já conversou com vocês sobre segurança da informação. A gente vai voltar um pouquinho nos conceitos gerais, tá? Só que a gente vai focar em uma dessas ferramentas que nos conferem, né? Que podem nos conferir segurança, tá? Lembrando que a gente tem que ter técnicas diferentes, ferramentas diferentes para nos manter seguros, tá? No mundo tecnológico de modo geral, certo? Seja no meu mundo privativo, sem publicar nada, tá? Como não perder um arquivo, por exemplo, tá? Ou seja, acessando a internet, firmando contratos, por exemplo, uh, acessando internet banks, por exemplo. Então a gente tem que estar ligado, a gente precisa estar seguro. A tendência é que cada dia mais a gente fique imerso, né, dentro dessa tecnologia. Essa semana a gente vai conversar lá na disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar justamente essas novas tecnologias que são pertinentes também, tá? Então hoje a gente está falando já de realidade virtual, tá? Então é um mundo que a gente entra lá e é um outro mundo, tá? Então a gente tem que estar preparado para se proteger, né? A gente precisa se proteger, tá bom? Então é o tema da nossa aula de hoje. Bora lá, tá na tela para vocês. Assinatura digital. Objetivos da nossa aula de hoje: conhecer certificados digitais, compreender a importância da certificação digital para garantir a segurança do que a gente chama de ativos digitais. Bora ver se vocês estão aí, ó, com a mente fresquinha sobre o que seria ativo digital mesmo, galera. E aí, pessoal de Curral Novo, vocês lembram que é ativo digital, queridos? Olha só. Os ativos digitais são basicamente as informações de valor, tá bom? Entendam aqui duas palavras-chave, tá? Informação e valor, tá? Elas têm significados também. Informação, gente, são conjuntos de dados que a gente vai existir, que a gente vai ter, tá? Que são dados conectados, relacionados ao usuário e a senha para acessar a conta do Instagram, por exemplo, tá? De nada vale só eu saber só do usuário ou só da senha, tá? Eu preciso conectar os dois, eles precisam fazer algum sentido, tá bom? Outro ponto, e é claro, né? Normalmente quando a gente vai juntando dados, não é só isso, né? A gente vai acabando gerando. A gente pode construir gráficos, a gente pode construir conversas, estabelecer relações, vínculos, enfim, tá? E essa informação, em geral, ela tem valor. Aí entende também um outro ponto, tá? Valor não é necessariamente um preço, tá? Porque o criminoso vai lá furtar os meus dados porque ele quer me extorquir, né? Extorsão, né? Ele quer cometer o crime de extorsão. É só por isso? Não, tá? Então, existem vários crimes cibernéticos que podem acontecer, a gente já conversou sobre alguns deles, como, por exemplo, o vazamento de fotos íntimas. Pode ser um crime aí que está acontecendo e não tem essa pretensão
de preço, tá? Porém tem valor, tá? Então, que informação é essa que tem valor, tá? Valor, queridos, não é preço, é encontrar uma importância, encontrar um significado para você. Por isso que a informação em geral ela tem valor. Às vezes você acha que aquele dado, né, que aquela informação ela é sem valor. Ah, professor, pelo amor de Deus, eu moro aqui no Uruçuí, eu moro aqui em Curral Novo, em Buriti dos Lados. Ninguém me conhece, professor. Sou Juliette, não. Se fosse Juliette, não sou, tô aqui na minha casa, ninguém me conhece. Alguém vai querer minhas coisas? Aí é que tá, galera? Às vezes a gente acha que a gente não tem uma informação de valor, porém para uma outra pessoa, de fato, para um criminoso, aquilo ali pode ser muito mais interessante, tá? Ter, né, ir atrás, né, de alguém, por exemplo, sem essas instruções que a gente passa aqui para vocês, tá? Numa aula como essa, sem que uma pessoa que está usando ali o celular, mas que não conhece segurança da informação, não entende como deve se proteger, os cuidados que a rede, a web oferece, é muito mais fácil, certo? Eu furtar, nem que seja pouco, certo? De pessoas sem esse conhecimento, do que pessoas, né, muito grandes, que têm um grande valor, que de fato se protegem de formas bem robustas, tá? Então entendam, tá? Por mais que eu considere o meu dado irrelevante e sem valor, ele pode ter muito valor para outras pessoas, tá? E não confundam valor com preço, tá bom? Bom, mas vamos entrar aqui na ideia de fato da certificação digital e como essa certificação digital ela pode nos conferir, né, segurança da informação, tá? Primeiramente, o que é uma assinatura digital, tá? A assinatura digital, de um modo geral, é como se eu estivesse assinando um papel, tá? Tô assinando aqui um contrato, uma compra, um aluguel, né, de um imóvel, por exemplo, a compra de um carro, enfim, tá? Então, imagina aí que essa assinatura é uma assinatura importante, tá? Bom, eu espero que ninguém faça isso, inclusive seria crime, tá? Falsidade ideológica, mas bora supor aí que você precisa assinar um boletim de ocorrência na escola, o pai precisa assinar o boletim de ocorrência. Aí você está com vergonha e assina pelo pai, entendo, que isso é um crime, tá? Não pode fazer, tá bom? Como é que eu posso garantir que aquela assinatura, de fato, é sua e não de uma outra pessoa, tá? É aí onde a gente entra no tal termo assinatura digital, certo? A assinatura digital é uma forma da gente identificar de quem está assinando aquele documento, de fato é você ou de fato é uma outra pessoa. Entendo duas coisas aqui, tá? Quando a gente assina um documento, a gente meio que está modificando aquele documento, tá? Então, ele não tinha uma assinatura e passa a ter aquela assinatura. E eu preciso saber exatamente quem foi que modificou aquele documento com aquela assinatura. O princípio básico da assinatura digital é esse. E a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa aula que mecanismos eles vão fazer para que isso aconteça, tá? Então é o seguinte, a assinatura digital é um recurso em que o usuário, um site ou uma entidade tem à disposição para comprovar sua identidade. Elas foram criadas para garantir a segurança dos negócios online, sejam eles com ou sem fins lucrativos. É o que eu reforço para vocês. Não confunda essa ideia da palavra valor com preço, tá bom? Posso ter uma assinatura para fazer um contrato de trabalho, um contrato de parcerias, tá? Mas às vezes pode ser um contrato ou alguma identificação, pode ser um trabalho, por exemplo, um trabalho escolar. Beleza? Que estejam aí, pode ser uma ata de trabalho, certo? Pode não ter exatamente esse valor, mas eu preciso saber aí
profissionalmente, tá? Quem está fazendo aquelas alterações, quem está fazendo aquelas leituras naquele documento. Dessa forma, o emissor, tá? Aquele que está mandando a mensagem, e nesse caso, quem está assinando, está comprovando, através da assinatura digital, que ele é mesmo quem diz ser. E há uma série de recursos que podem ser checados para garantir a autenticidade do objeto assinado. Opa, autenticidade. Então, professor, a assinatura digital ela tem a ver com autenticidade? Tem, certo? E é um dos princípios da segurança da informação que a gente já trabalhou nesse semestre, tá? No módulo 1 do curso técnico de vocês, sobre segurança da informação. Isso vale tanto para documentos, para sites, e que também precisam de certificados digitais legítimos, ou seja, tem um aspecto legal nesse processo, tá? Para que sejam considerados seguros, ou seja, pelo Google ou por outros provedores. Bom dia, pessoal de Manuel Emídio, pessoal de Buriti dos Lopes, pessoal de São Miguel da Baixa Grande, Maria Eduarda também, meus queridos, muito bom dia. E aí, queridos, bom, estamos vendo aqui que a gente atende alguns princípios, certo? Já de cara, isso aqui, a autenticidade, né? Saber que eu sou eu, tá? É um princípio de segurança da informação, mas a assinatura digital ela não garante apenas esse princípio, tá? A assinatura digital ela também vai garantir outros princípios, certo? Eu já chamo a atenção para vocês de um detalhe, tá? A gente acaba confundindo um pouquinho a assinatura digital com a assinatura eletrônica, tá? São conceitos relativamente diferentes. De linha geral, tá? A assinatura digital basicamente é assinar aquele documento e eu saber, tá? Que aquele documento foi assinado, foi modificado por você, tá? Claro que para você conseguir assinar um determinado documento, você vai ter que ser uma pessoa que eles consideram uma pessoa confiável, né? Uma pessoa que que tem uma chave, o termo é esse, né? Que tem uma chave de acesso, tá? Então, para eu poder modificar aquele documento, eu precisarei meio que de uma senha para conseguir. Então, não é todo mundo que vai conseguir modificar esse documento. Entrando aí nessa ideia de assinatura digital, a gente já preenche alguns outros quesitos. Vocês já podem até visualizar aí, talvez, outros princípios de segurança da informação, para quem está ligado, para quem está lembrando dos princípios de segurança da informação. Tá bom? Então, vamos nós. O que eu estava falando para vocês é que a assinatura digital não é a mesma coisa de assinatura eletrônica. A assinatura digital é uma forma da gente poder se identificar. Só que essa assinatura eletrônica é algo mais amplo, no qual eu não vou utilizar apenas essa forma de identificar quem está assinando, certo? A assinatura eletrônica utiliza outros critérios também, certo? Como pins, códigos, tá? Que preencham, né? Que ampliem, não só fiquem num só local, tá? Eu vou para poder me certificar que você é você, eu não vou só me certificar no site, eu não vou me certificar apenas naquele documento, mas eu vou me certificar considerando a assinatura eletrônica, tá? Eu vou utilizar outros meios, eu vou te mandar um e-mail com PIN, tá? Eu vou te mandar um SMS, eu vou te fazer uma ligação para poder confirmar. Então, quando eu utilizo outras estratégias, outros recursos, esses outros recursos, eles também preenchem a assinatura eletrônica, tá bom? Bora lá relembrar aqui com vocês sobre os princípios da segurança da informação,
tá? Porque sim, é uma aula que está associada aos princípios da segurança da informação. Professor, você já botou esse slide? De fato, tá? Eu já botei esse outro slide em uma outra aula, tá? Mas é que como é uma aula complementar a uma aula que a gente deu, acho que 2 semanas atrás, tá? É interessante que a gente reaqueça a nossa memória. Então, eu não vou dar tanta profundidade para isso, porque a gente já conversou, já debateu bastante sobre esse tema. Mas não custa nada a gente dar aquele gás, né? Então, o que são os princípios da segurança da informação? Observa que essa estrutura que a gente tem aqui, né? A gente tem a palavra segurança da informação lá em cima, sendo sustentada por pilares, tá? Então, esses princípios da segurança da informação são esses pilares que sustentam a segurança da informação. Quando a gente falha em algum deles, meio que essa segurança da informação não consegue ficar disponível para a gente. Então, como é que a gente pode se manter seguro digitalmente, tá? Eu reforço que isso aqui não é só online, tá bom? Isso aqui a gente tem que pensar também no offline. Eu estou usando recurso digital, né? Um celular, um pendrive, por exemplo, a gente pode estar acabando falhando em alguns aspectos de segurança da informação, tá bom? Vamos lá conversar sobre esses 3 principais. A gente já sabe, vocês já estudaram sobre isso, que não existem apenas esses 3 principais, tá? A gente tem mais outros 2 princípios que são muito comuns, tá? Os 3 principais são esses aqui, ó. Disponibilidade, integridade e confidencialidade, tá? Quem são eles e como a gente pode conferir cada um deles, tá? Dependendo da ferramenta que a gente utiliza, tá? O recurso tecnológico pode nos conferir mais de um item, mais de um princípio, tá? A disponibilidade é o princípio que está ligado a ter acesso quando eu precisar, certo? Então, imagina aí, por exemplo, vamos trazer isso para o mundo cotidiano e não tecnológico, tá? Imagina, por exemplo, que você comprou, ganhou um colar, né, muito bonito, um brinco, um anel, certo? E aí você fala, ai, nossa, isso aqui tem muita importância para mim, tá? Tem muito valor, né? Não estou nem falando, porque foi caro, foi... Não, às vezes foi dado pela tua avó, que era da tataravó, enfim, tá? Eu vou guardar isso, eu vou guardar 7 chaves. Aí, de fato, bota dentro de uma caixa, dentro de um envelope, em cima do guarda-roupa, que está dentro de... Quando chega uma hora que tu vai procurar, tu nem sabe onde foi que tu colocou. Começa por aí. Então, não é nem o fato de estar tão escondido que tu não acha, tu não lembra. Eita, eu não sei onde foi que eu coloquei, não. Então, aquele arquivo, aquele anel, aquele colar, essa coisa de grande valor que vocês têm, não vão estar disponíveis o tempo todo, tá? A princípio da disponibilidade é mais ou menos nesse aspecto, tá? Então, o princípio da disponibilidade significa dizer que a gente precisa ter uma certa organização do nosso trabalho, dos nossos documentos, dos nossos arquivos, tá? Para que, quando a gente precisa, a gente pode encontrar facilmente, certo? Beleza. Algumas coisas podem acontecer com os nossos arquivos, né? De fato, eu posso perder o arquivo. Imagina que esse anel, tu bota numa caixa, dentro de outra caixa, dentro de outra caixa, aí a tua mãe vai lá e joga as caixas fora. Não, só é um monte de lixo isso aqui, aí joga fora, tá? Isso pode acontecer? Pode. No nosso computador também, tá? Pode dar um problema na memória, e aí o arquivo que eu estou salvando no meu celular, eu perco. O meu celular pode ter sido roubado e o arquivo foi embora junto. Outra coisa que pode acontecer é o celular ter problema mesmo, certo? Caiu, quebrou e o arquivo estava só no celular, perdi, tá? Vocês, né, os alunos aí que têm celular, ou que têm acesso a esse celular, já está um pouquinho mais acostumado com esse princípio da segurança, nem encara como princípio de segurança, tá? Já encara de forma natural. Mas o arquivo, professor, ele salva automaticamente na nuvem, tá? Aliás, tem que ativar isso, tá bom? No celular de vocês, tá? Então, quando o arquivo, de fato, ele salva na nuvem, eu tenho mais de um lugar salvo agora. Eu tenho aonde? Eu tenho no meu celular, fisicamente, e tá também guardado em um backup na nuvem,
tá bom? Então, o princípio da disponibilidade, ele é esse princípio que eu consigo acessar os meus arquivos quando eu quero e quando eu preciso, tá bom? Backups são boas formas da gente evitar problemas, tá? E backups, que eu digo, é salvar os meus arquivos digitais em lugares diferentes. Vocês que estão escrevendo o trabalho de projeto de aprendizagem interdisciplinar, já estão salvando o arquivo que vocês estão escrevendo em lugares diferentes? Conta para mim aí, pessoal, dos municípios que estão nos assistindo. Ó, tô vendo Buriti dos Lopes, Curral Novo, pessoal de São Francisco, pessoal de Juazeiro, de Manuel Emílio, de Pau d'Arco, Porto, Prata, São Julião, São Miguel da Baixa Grande. E aí, galera? Vocês já começaram a escrever o texto de vocês de projeto de aprendizagem interdisciplinar? Conta pra mim aí, eu tô querendo saber aqui, eu quero ver esse chat movimentado. Vocês estão dando bom dia, e aí sumiram, e aí, já começaram a escrever? Tá? Comenta aqui também que eu quero saber se, além disso, se vocês estão salvando os arquivos de vocês em mais de um lugar, tá? Lembra lá que o trabalho deve ser digitado. É claro que o professor mediador vai entender a realidade de cada, certo? De cada aluno, de cada turma, tá bom? Entender? Opa, que a minha realidade aqui é um pouquinho diferente, tá? Mas em geral, os trabalhos serão digitados, certo? E aí sim, disponibilidade do computador da escola, se for o caso. Se o aluno não tiver celular, pode usar o celular. Se o aluno tiver computador, dê a preferência para o computador. Talvez seja um pouco mais fácil, até para treinar a habilidade de vocês da escrita, tá? Boa, boa, pessoal de Porto. Esse é o momento para vocês já colocarem em prática um dos princípios de segurança da informação, tá? Estou escrevendo um arquivo, aí o que faz? Parei por hoje, né? Não, estou cansado, preciso comer, preciso dar atenção para minha família, preciso estudar outras matérias, tá? A gente tem que ter um tempo, tá? Então não deixem, ó, fica prestando atenção, com cuidado, no tempo de trabalho de vocês, tá, queridos? Porque a gente tem um tempo para poder entregar isso, então não adie, tá? Veja que no dia a dia, todos nós, inclusive vocês, tem muita atividade, tá bom? Aí já vai salvando, não só no celular, tá? Salva no celular, manda por e-mail para você mesmo, tá? Para ficar salvo na nuvem, tá? Isso aí não é exatamente uma nuvem, mas o e-mail serve, um lugar legal para salvar. O WhatsApp não é um lugar legal para salvar, tá bom? E aí a gente pode ter esses lugares diferentes no quais vocês podem acessar. A gente vai conversar melhor o trabalho lá na disciplina mesmo, tá bom? Aqui eu tô puxando a sardinha do trabalho já para mexer com vocês, tá bom? Então depois do intervalo a gente vai ter uma aula para conversar sobre isso. Mas o meu foco aqui, ó, é falar sobre segurança da informação, tá bom? Então nesse momento que vocês estão executando a tarefa, vocês estão aplicando o princípio da disponibilidade. Aí o professor mediador que está acompanhando as duas disciplinas vai ouvir, eu sei que o professor mediador vai ouvir. Professor, eu perdi o arquivo, sabia? Aí o professor mediador vai puxar a orelha figurativamente, pelo amor de Deus, tá? Não vai puxar a orelha não, tá? Mas ele vai puxar a orelha de vocês e falar, e o princípio da disponibilidade lá em segurança da informação? Tu não salvou esse arquivo em outro lugar? Certo? Quando chegar o prazo do professor receber o trabalho, ele não vai ter outro prazo para devolver, não. Certo? O problema é que o prazo não é do professor mediador, gente. O prazo é que o professor mediador também tem para entregar para a coordenação, que vai mandar para GRS, né? Enfim, tá? As GRES, né? Mandar para as GRES, enfim, tá bom? Então, fiquem atentos, beleza? A gente vai conversar no nosso terceiro tempo, depois do intervalo, sobre esse trabalho, tá bom? Outro princípio que a gente tem é o princípio da integridade. Aí tu tá fazendo trabalho em dupla, ou em trio, ou qualquer outro trabalho, tá bom? Aí você meio que briga com a Mariazinha, tá? Aí tu tá lá digitando no teu computador, aí tu é o melhor amigo da Mariazinha, mas aí nesse dia vocês brigaram e a Mariazinha ficou com raiva de você.
Aí o que que ela vai fazer? Eu tô passado nessa disciplina. Agora ele, não tá não. A Mariazinha, ela vai se vingar. Ela vai botar um monte de coisa errada nesse trabalho, vai modificar o trabalho todinho para poder aquele trabalho todo errado ser enviado para o professor. O professor vai olhar para aquilo ali zero, né? A Mariazinha tava tranquila, ela tava passada, agora você não. O que que eu faço? Como é que eu posso provar que aquele trabalho está errado? O princípio da integridade, ele é justamente sobre isso, galera. Ele garante que o documento ele não seja alterado. E, se porventura ele for alterado, eu saiba exatamente quem é que está alterando. E aí tem um recurso muito legal lá no documentos, no Google Docs, tá? Lá na aula de projeto de aprendizagem eu vou abrir o Google Docs e mostrar esse recurso para vocês, tá? E aí, o que que acontece? Eu sei quem que está modificando, tá bom? E aí, nessa de eu saber quem está modificando, quem está mexendo naquele outro arquivo, a gente pode provar, tá? Que aquele arquivo foi alterado, quando foi alterado e por que foi alterado, tá bom? Isso aqui está muito ligado ao princípio da nossa aula de hoje, que é assinatura digital. Porque na assinatura digital, na prática, eu quero modificar o documento, tá bom? Eu tenho um documento que já foi pré-elaborado, que é um contrato, por exemplo. Vou firmar um contrato agora com a Netflix, eu vou trabalhar home office. Olha, imagina que só que legal trabalhar para a Netflix, de preferência se for para assistir os filmes, né? Aí a gente já faz, né? Já está fazendo isso mesmo, né? Mas é o que que acontece? Eu não preciso ir lá no São Paulo ou em outro lugar. Eu posso assinar de casa, tá? Então eles vão me mandar um contrato já pré-elaborado e eu vou assinar. Então eu vou modificar aquele documento, tá? E eles querem saber se de fato sou eu, tá? Que quem alterou aquele documento foi o Assis e não foi a Maria Eduarda e não foi a Yara, né, nossa diretora de imagem, enfim, certo? Eu quero saber quem foi que modificou. A integridade, ele é isso. Eu não quero que seja modificado e se eu souber quem for ou quem fez a alteração, eu saiba quem fez essa alteração, tá bom? Por fim, a confidencialidade é aquele princípio que garante que aquele documento só seja acessado por quem pertence, por pessoas muito específicas, tá? Por pessoas que consigam, né? Que saibam, tá? De novo, no exemplo, né? Vamos supor que você esteja fazendo um trabalho, tá? Sozinho, individual. E aí tu tá lá fazendo trabalho, tô salvando só no celular, já tô ferindo o princípio da disponibilidade. E aí uma pessoa da tua sala, vou nem dizer que é amigo porque não é, tá? Aí, mas que se disfarça de teu amigo, vai lá, me presta teu celular bem aqui, deixa eu só mandar um WhatsApp. Aí tu, beleza. Tu empresta o celular dela para essa pessoa vai lá nos teus arquivos, abre o WhatsApp e manda para ela o arquivo do teu trabalho para que ela possa copiar e colar, tá? Para ela não ter o trabalho de fazer, né? Vou copiar e colar da fulaninha, certo? Nesse caso, se você salvar o arquivo com uma senha, e sim, tem como fazer isso, tá? Essa pessoa pode até baixar o arquivo, mas ela não vai conseguir acessar o arquivo, porque ela não tem o quê? A senha, o que a gente vai chamar aqui na aula de hoje de chave de acesso, tá bom? Para manter a confidencialidade, certo? Para que só quem tenha essa chave de acesso, ou uma senha, tá? Possa, de fato, ler, entender, talvez assinar aquele arquivo. Então, professor, para fazer a assinatura digital, eu também preciso atender ao princípio da confidencialidade? Sim, tá? Porque não é qualquer pessoa que vai assinar o contrato, não é qualquer pessoa que vai firmar aquela parceria. São pessoas específicas. Então, a gente tem, para a assinatura digital, já 2 princípios sendo mantidos aqui, ó. É o princípio da integridade, da confidencialidade, certo? A aula de hoje está conversando sobre assinatura digital, por isso eu precisei resgatar com vocês esses conteúdos aqui de segurança, dos princípios de segurança da informação. Mas vejam bem,
quando a gente fala em assinatura digital, é uma ferramenta só, já está me garantindo aqui 2 desses princípios. Só que a gente não tem só esses 3. A gente tem esses outros 2 aqui, que é o princípio da legalidade, que garante que a informação foi produzida conforme a lei, tá? E o princípio da autenticidade, tá? Aí é onde nasce, talvez, o princípio que seja mais a cara da assinatura digital. Em geral, quem acaba pensando na assinatura digital, normalmente a gente pensa logo no princípio da autenticidade. O que diz isso? Ele garante que, num processo de comunicação, os remetentes sejam exatamente quem dizem ser, e que a mensagem e a informação não foi alterada após o seu envio ou a validação. Tá? A gente já conversou bastante sobre a ideia, por exemplo, do anonimato. Na aula da semana passada, a gente conversou sobre liberdade de expressão e eu falei para vocês, ó, não existe anonimato na internet. Tá? A não ser que você seja um hacker muito eficiente, mas em geral a gente não vai ter essa capacidade. Tá? Em geral, os nossos computadores, os nossos celulares, eles estão equipados por um IP. Tá? É a forma da identificação daquela máquina, tá? Que nesse IP vai ter códigos ali, metadados, para poder identificar o local de acesso à internet, a hora, tá? Que você está acessando. Beleza? Então, normalmente, quando a gente faz assinatura digital, a gente vai conseguir identificar justamente isso. Quem está assinando, por quando, certo? De que forma ela assinou e que modificações ela está fazendo nesse processo. Tá? Então, o princípio da autenticidade, ela garante justamente quem está fazendo, que você é você. Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Bora lá conversar. Praticar. Cadê? Deixa eu ver. Porto, bom dia, Maria do Carmo. Cadê o pessoal de Porto? Estão conseguindo acompanhar, né? Manuel e Mídio responderam que sim, que estão seguindo o princípio da disponibilidade. Quem mais? São Julião também estão seguindo o princípio da disponibilidade. Fiquem ligados, viu? Não vão perder os arquivos de vocês, não. Gente, assinaturas digitais desempenham um papel importante na segurança de sistemas computacionais. Sobre a assinatura digital, é correto que comprovam, e aí, galera, alternativa A, apenas a autenticidade da informação. Alternativa B, apenas a integridade de uma informação. A alternativa C, a integridade e a autenticidade de uma informação, mas não seu sigilo. A alternativa D, a integridade, a autenticidade e o sigilo da informação. E aí, galera? Um minutinho para vocês responderem. Bora lá, galera. Só prata do Piauí, Manuel e Mídio. Cadê as outras turmas? Essa questão aí, galera, parece ser muito fácil, né? Mas aí, de fato, por que eu trago uma questão como essa aqui para vocês, tá? Porque, de fato, quando a gente pensa em assinatura digital, a primeira coisa que a gente pensa é na cara da gente, é princípio da autenticidade, tá? E na prática é isso mesmo, tá? A autenticidade, ela é um dos princípios que são
é, é, propostos aí pra gente. Eu consigo saber, né? Eu consigo dizer que quem está assinando aquele contrato sou eu e não a Maria Eduarda. Sou eu e não o Joãozinho. Sou eu e não a Maria, entendeu? Então eu consigo firmar isso. Então, de fato, a assinatura digital me garante esse princípio. Só que ela não garante apenas a autenticidade. Não garante, certo? Ela vai me garantir a autenticidade e mais alguma coisa, tá? Então, de cara, é fácil a gente dizer que a B é falsa, porque não fala nem da autenticidade, tá? Talvez vocês possam se confundir um pouquinho, tô vendo aqui que as turmas que estão participando não confundiram, tá? Integridade e autenticidade da informação, mas não o seu sigilo. Professor, o que que seria esse sigilo? É justamente a tal do princípio da confidencialidade. Lembra lá que para assinar aquele contrato, eu tenho que garantir que apenas a pessoa que eu sei que ela vai assinar o contrato tem acesso a ele, tá bom? É claro que ter acesso ao contrato não significa dizer que você vai assinar um contrato, tá bom? Então, primeiro vai chegar o contrato para você, você vai ler o contrato, tá? Nada de ficar clicando nas coisas ali. Sim, concordo com os termos de serviço, né? Vocês nunca fizeram isso, né? Eu espero que vocês nunca tenham feito isso. Aí vocês vão dizer assim, ô professor, eu já, né? Acho que a grande maioria de nós sempre já fez isso, tá bom? Vai entrar no Instagram. Criei minha conta no Instagram. Criando a conta e quando termina, lê o contrato, né? Você nem abre o arquivo, né? Tem um contrato lá. Você só marca só no li e autorize, concordo com os termos da, nem leram, tá? A grande maioria de nós fez isso. E o pior de tudo é porque os nossos dados estão vinculados. Na prática, né, se a gente fosse ler, normalmente a gente não concorda muito com as coisas que estão lá, mas a gente quer estar dentro. A gente precisa estar dentro do Instagram, né? Não vou nem dizer que a gente quer, a gente precisa estar no Instagram, né? Não só socialmente, mas até por profissão, tá? Porque a nossa empresa nos impõe, né? A nossa empresa que eu digo é o nosso trabalho em si, nos impõe estar ali, porque eu preciso conhecer os produtos que estão sendo ofertados, tá? Então é meio que uma realidade imposta. Mas ter acesso, né, não significa dizer que eu vou assinar, mas que é interessante que esse acesso ele seja confidencial. Então sim, a alternativa correta aqui, opa, eu não fiz a correção. É a alternativa D, galera. Certo? Não é a alternativa C, não. É a alternativa D. Tá bom? Ficou um errinho ali no nosso material. Sobre assinaturas digitais, é incorreto afirmar que. Alternativa A, a assinatura digital ela é criptografada. Alternativa B, a assinatura digital também é chamada de assinatura eletrônica. Alternativa C, uma propriedade das assinaturas digitais é a autenticidade, ou seja, o receptor deve poder confirmar que a assinatura foi feita pelo emissor. Alternativa D, uma propriedade da assinatura digital é a integridade, ou seja, qualquer alteração na mensagem faz com que a assinatura não corresponda mais com o documento. Mais um minutinho agora.
E aí, galera, o que está incorreto, deixei até destacado, ó, tá errado. O que que tá errado? Vocês são é isso mesmo? Gente, ó, a assinatura digital, como a gente viu na questão anterior, ela atende a três princípios, tá? O primeiro princípio é da autenticidade. E o que que é autenticidade? Eu sei que eu sou eu, tá? O que está na alternativa C? Uma propriedade da assinatura digital é a autenticidade. Ou seja, o receptor pode confirmar que a assinatura foi feita pelo emissor, ok? Então é isso, eu posso saber que eu sou eu. Então tá certo, alternativa C. Vamos ver a alternativa D. Outro princípio que a gente conversou é o princípio da integridade. O que é aquela integridade? Eu garanto que aquele documento não tenha sido modificado. Ou se ele for modificado, que eu saiba que modificação é essa. Uma propriedade da assinatura digital é a integridade, ou seja, qualquer alteração na mensagem faz com que a assinatura digital não corresponda mais ao documento, tá? Então, sim, tá certo, tá? Então, o documento que foi criado, quando a gente faz alguma modificação, não é mais aquele mesmo. Ele passa a ser modificado. Inclusive, quando eu falei sobre isso aqui, eu até falei aqui, ó. Tá até aqui, ó. Dessa forma, o emissor, que é quem assinou o documento, imagina aqui nessa suposição. Eu até talvez eu entenda quem colocou a alternativa D por isso, né? Porque soa, né, que quando eu assinei, eu modifiquei, eu não posso assinar, não. Calma lá, tá? Eu recebi um contrato, lá no exemplo que eu dei, né? A Netflix me contrata para trabalhar remotamente, né? E aí, o que que eu faço? Eu assino o contrato, certo? Digital. Ela me mandou o contrato, aí parece que ela é o emissor, né? Até agora ela é, tá? Eu vou ler o contrato, eu vou entender aquele contrato, vou falar, é legal, é interessante, eu vou fazer agora, eu vou assinar esse contrato. A partir desse momento, quando eu enviar aquele documento de volta, eu sou o emissor. Porque aquele documento já foi modificado, certo? Aquele é um novo documento, tá? Um documento com a minha assinatura. E a princípio da integridade garante que não tenha ninguém no meio desse processo para poder criar uma intermediação, certo? Para poder criar uma mudança contratual, uma mudança ali para que eu possa devolver, certo? E aí sim, nesse caso dessa volta, dessa devolução, a gente não ser prejudicado talvez por um hacker ou alguma coisa do tipo, tá bom? Princípio, então a letra D também está correta, tá? Então quem marcou a alternativa D, comenta para mim aí se fez sentido para vocês, se era mais ou menos por aí, se vocês estavam raciocinando ou pensando, tá bom? E aí, professor, ficaríamos a está procurando a errada, tá? O que estaria errado aí? É a alternativa A ou a alternativa B? O que vocês acham, galera? Tô vendo aqui que tem umas turmas que estão participando, estão show de bola, tá? Mas eu tô também observando quem tá calado aí, tá bom? O que aconteceu? O teclado tá com problema? Olha, olha, hein? Não é pra tá não, hein? Tem que estar participando, tá bom? Lembrando que quem tiver com problema, que pode acontecer, tem que entrar em contato com o suporte, tá bom? Aí para poder solucionar esse problema, beleza? Gente, e aí, o que estaria errado entre letra A ou alternativa B, tá? Se alguém chegou atrasado, que pode acontecer pelos ônibus, tá? Não saberia qual é a alternativa errada, tá? Mas quem chegou cedinho, eu já comentei com vocês, eu ainda vou comentar mais no próximo bloco, tá? No próximo tempo. O erro aqui, queridos, é a alternativa B de bola. A assinatura digital também é chamada de assinatura eletrônica e não é, certo? A assinatura digital é um tipo, certo? A assinatura digital não é também chamada, mas ela é um tipo de assinatura eletrônica, certo? E aí, como eu já comentei com vocês, tá? Outras formas me garantem, tá? Que eu sou eu, tá? Aí a assinatura eletrônica é isso. É, por exemplo, ter aquela confirmação em 2 fatores.
tá? É ter aquela confirmação, confirmação dos fatores, aquela que eu entro, boto meu usuário e minha senha, e aí quando eu entro, ele fala bem assim, não, vai lá pro teu celular para confirmar que tu é tu, tá? Inclusive acabou de acontecer aqui no estúdio, tá? Isso bem daqui, a gente foi acessar uma conta, eles mandaram a mensagem lá pro meu celular, mas não mandaram, bloquearam o acesso, não, bloqueou o acesso. Percebemos um acesso incomum, tá? Aí, opa, computador muito diferente, computador acessado por outra internet. Olha só, isso garante a confidencialidade, tá? Garante que eu só vou conseguir acessar a minha conta no local realmente seguro. Isso é bom, tá bom? Então, o princípio da autenticidade, ou, desculpa, a assinatura digital ela é uma dessas formas, tá bom? E professor, e essa criptografia, o que que é isso, tá? Queridos, a criptografia, ela garante o princípio da confidencialidade, certo? É uma modificação de um texto, tá? Através de hashes, como a gente vai ver já já, certo? Que faz com que aquela mensagem ela só consiga ser lida por quem tem o quê? Por quem tem chave de acesso. Juan, querido, vi aqui seu comentário agora no nosso chat do YouTube. Desculpa, Juan não, é Hauan. Foi mal, cara. Hauan. Então, bora conversar sobre essas tais criptografias, né? Que é onde a gente entra nesse processo, tá? Para assinar o documento digitalmente, é necessário, primeiro, que esse documento já esteja digitalizado e esteja de posse do que a gente chama de chave pública. Eu vou já explicar para vocês o que que é uma chave pública, o que que é uma chave privada e assim por diante, tá? Bom, ela já vai estar tanto digitado como de posse de uma chave pública que vai receber o documento, podendo ser uma pessoa física e jurídica, tá? Gente, essa chave pública, ela é uma ferramenta, tá? Que vai meio que modificar o meu texto, tá? O meu documento, de modo que eu consiga interpretá-lo, né? E essa chave pública, ela é pública por quê? Porque ela tem códigos pré-prontos, tá? São metodologias, são formas específicas para isso. Em seguida, a partir de um programa específico, o documento sairá criptografado. Então, a partir de um programa específico que vai ler essa chave pública, tá? Ele vai fazer o quê? Modificar aquele meu documento, tá? Ou, em outras palavras, ele vai criptografar. Não é que ele vai modificar, o documento vai continuar sendo teu documento. Ele só vai ficar ilegível, certo? Só quem terá uma chave privada conseguirá acessar a esse documento, tá bom? Então, ele será modificado através de uma chave pública gerando um resumo do documento do mesmo tamanho que será criptografado, denominado hash. Gente, vou adiantar. Essa estrutura aqui, ó, esse documento, essa partezinha preta aqui que a gente está vendo aqui, ó, certo? Vocês conseguem ler ou entender o que está aqui nessa seção aqui? Eu não consigo entender, professor, o que está aí. Imagina que isso vindo aqui é justamente esse nosso hash, certo? Eu tenho um documento, certo? Ele, associado a uma chave pública, um programa de computador vai codificar. Termo correto, não dá para entender nada, né? Então, imagina aqui que isso aqui é justamente um contrato de trabalho. Imagina que isso aqui é alguma coisa que precisa ser sigilosa, tá bom? Então, a chave pública, de posse a esse programa, ela codifica o meu documento. Ela não vai modificar. Ela vai codificar. O documento, ele vai ter o mesmo tamanho e exercer a mesma função. Certo? Então, pronto. Basicamente, isso é a lógica dessa tal chave pública, tá bom? E, professor, por que que ela é
pública? É porque ela é de todos? É porque, na verdade, a gente tem algumas chaves públicas que são conhecidas por vários certificadoras digitais, tá? A gente tem as certificadoras digitais, tá? E elas trabalham com algumas chaves públicas que são conhecidas de forma ampla, tá bom? Só que aquela coisa, imagina, se for uma chave pública que vai modificar, então elas modificam com o mesmo padrão, tá? Bora imaginar aqui, eu já até fiz esse comentário com vocês na aula de segurança da informação, só que hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Imagina aí que a gente tem aqueles códigozinhos, né? Nuvem, coração, estrela, que todo mundo, de todas as escolas do mundo, façam a mesma modificação. Seria muito fácil a gente conseguir identificar, tá? Só que aí a gente precisa também de uma chave privada, tá? O que seria essa chave privada? É aquela que, de fato, só o receptor, tá? Eu estou emitindo. Só o receptor consiga acessar. Então, eles se somam. Chave pública, aquela que codifica, e a chave privada, aquela que decodifica o documento. Quando a mensagem chegar ao destinatário, o receptor deverá utilizar uma chave privada. Olha lá, ó. Então, para que serve a chave pública, professor? A chave pública serve para codificar o documento. A chave privada vai servir para decodificar o documento. Ou seja, eu vou voltar o documento para o padrão original para que, de fato, a gente consiga ler. Tá? Sobre criptografia, quem consegue ler geralmente é o proprietário do equipamento ou quem tem a chave do acesso. É justamente essa chave aí, essa chave privada. A gente costuma chamá-la de senha, tá? Mas é a chave privada, tá? Opa, estava aqui, tá o terminho. Decodificar ou descriptografar. Então, galera, o receptor vai utilizar uma chave privada para decodificar o documento, gerando um novo resumo a partir da mensagem, para em seguida comparar com a assinatura digital. Caso o documento tenha sido alterado, a chave privada não vai conseguir decodificar o arquivo, certo? Então, para que serve essa chave privada também? Vamos supor que é o seguinte, que... de novo, no exemplo que eu falei, vamos supor que a Netflix me mandou um contrato de trabalho para o meu e-mail, tá? E eu já estou meio que sabendo que esse contrato vai vir, tá? Então, se a Netflix me mandar aleatoriamente, eu não vou abrir o arquivo, porque certamente vai ser um hacker, tá? Mas eu já estou sabendo, eu me candidatei para a vaga e tal, então beleza. Então, ela vai me mandar aquele contrato de trabalho. Tá? A gente já passou por um processo de seleção, recrutamento e seleção, tá? Vocês são alunos do curso técnico de RH. Pode me colocar na tela mesmo, Yara? Tá? Vocês vão trabalhar no curso técnico esse processo, tá? Recrutamento e seleção. Eu não vou assinar o contrato assim aleatório, tá, galera? Não confiem nisso. Pareceu para mim do nada isso, não confio. É errado. Tá? Vocês são alunos agora do curso técnico de RH. Para receber um contrato de trabalho, eu preciso previamente ter passado num processo de recrutamento e seleção. Tá? Eu preciso ter sido entrevistado, ter feito algum teste para ter sido aprovado. Tá? Aí, beleza, eu estou esperando esse contrato chegar, esse contrato chega por e-mail, tá? E a gente combina, né? Eles vão me dar uma senha de acesso, tá? Ou uma chave privada, tá? Então, quando eu abro o arquivo, ele vai pedir essa chave, eu vou tentar digitar aquela chave. A ideia é que essa chave decodifique. Só que, se porventura, no meio desse caminho, uma Mariazinha, hacker, entrou lá e tentou modificar o contrato, tá? Por algum motivo, tentar, por exemplo, fazer com que ela ganhasse dinheiro com aquele contrato, certo? Quando eu tentar acessar colocando a mesma senha, não vai funcionar. Não vai rodar, não vai passar adiante, tá? Por que isso é importante? Isso é importante justamente para garantir o princípio da integridade, que aquele documento ele seja íntegro. Hoje a gente recebe muito, sabe, que conta para pagar, tá?
E na conta para pagar vem com a bendita senha. Aí você fala, meu Deus, mas pra que botam uma senha na conta para pagar? Quer pagar a minha conta? Meu Deus, eu quero lá esconder. Gente, primeira coisa, a conta ela tem conteúdos que são confidenciais. Dados como, por exemplo, o teu endereço, teu CPF, tá? Que não deveriam estar sendo divulgados assim para qualquer pessoa, tá? Outra coisa são, por exemplo, se a conta for uma conta de cartão, então está determinando quais as compras que você fez. É privativo isso, você não precisa estar expondo isso para todo mundo, certo? E outra coisa que pode, ligação telefônica, estou determinando todas as ligações que eu fiz. Isso também é livre de, isso é privativo, tá? A Constituição preserva essa nossa privacidade, tá? Então, essa senha, tá? Ela garante a confidencialidade do documento. Outra coisa é que a senha também vai me garantir, essa criptografia, ela também vai me garantir que o documento não seja modificado. É uma conta, né? Ela vai ter um boletozinho, um código de barras lá para a gente pagar, tá? Vamos supor que alguém modifique aquele código de barras e coloque um outro código de barras para, em vez de eu pagar para a operadora de telefone, eu vou agora pagar para o hacker, tá? E você tá lá pagando bonitinho, é o mesmo valor, é o mesmo, tudo igual. Só o código de barras que você vai confiar, falar, tá certo, tá? Então, quando a gente tem a chave de acesso, se esse documento foi modificado, tu vai tentar digitar a chave de acesso e não vai funcionar. Não está funcionando, não está funcionando. O que eu tenho que fazer? Entrar em contato com a prestadora. Falar, o documento que eu recebi, eu não estou conseguindo acessar, certo? Provavelmente ele teve alguma alteração no meio desse processo. Ele precisa ser corrigido, tá bom? No nosso próximo tempo, a gente está fechando o nosso bloco. A gente vai fazer um exercício prático, tá? De como funciona essa criptografia, tá bom? Aguarda aí que a gente volta em instantes.